Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Barba Negra e galera, é o seguinte, hoje dando continuidade na nossa jornada aqui de vídeos retrospectivos de 2022, assim como eu trouxe nos últimos dias para vocês o vídeo comentando com vocês os meus melhores games de 2022, tá? Lembrando, meus melhores games, não os melhores games de 2022, na opinião do público em geral e tal, não, minha lista pessoal dos melhores, fora algumas menções honrosas. Hoje eu trago para vocês a minha lista de piores games de 2022, tá? Reforçando, minha lista, tá? Essa é apenas a minha opinião e você tem o direito de discordar dela, você tem o direito de ter uma outra lista e seria muito interessante se vocês deixassem nos comentários a lista de vocês. Eu gostaria muito de saber quais são os piores games lançados em 2022 na opinião de vocês. E uma coisa muito importante, se eu pegasse e viesse aqui, galera, e falasse realmente os piores games no geral de 2022, eu teria que ir muito a fundo e verificar muita porcaria que é lançado todo ano. E todo ano, galera, é lançado muita porcaria na Steam e tal, muito jogo aleatório feito por uma pessoa, o cara faz um joguinho pra zoar, é lançado lá, e, tipo assim, eu teria que ir muito a fundo e ver isso. Só que a minha lista pessoal é de piores games de 2022 que pelo menos tem alguma relevância, de que pelo menos tem uma certa minoria de pessoas que conhecem esses títulos, tá? Então vão ter jogos aqui nessa lista que nem de longe são um dos piores games do ano, se você for levar em consideração tanta bosta que é lançado de menor porte, jogos que praticamente ninguém conhece. Tá? Mas pra mim são os piores games lançados no ano que tem uma certa relevância, tipo, alguém conhece no mundo, tá ligado? Que praticamente quem joga videogame ou quem acompanha videogame já ouviu falar, tá ligado? Então, pra gente mencionar esses jogos, eu acho que é mais interessante do que eu realmente pegar jogos que ninguém nunca ouviu falar e muita porcaria que é lançado na Steam aí, e pegar e trazer aqui, ó, esse aqui foi um dos piores. Enfim, é só isso que eu queria dizer pra vocês, então vamos parar de enrolar, bora pro vídeo. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Começando com o que é menos ruim, na minha opinião, tá, dessa lista aqui, eu acho que esse aqui é o menos ruim, tá, o quinto colocado dentre os piores games de 2022, na minha opinião, que é o Scorn. Galera, o Scorn, tá? Desde que esse jogo foi anunciado inicialmente, o primeiro trailer, o primeiro anúncio do jogo, ele despertou um certo interesse. Por quê? A proposta do jogo parecia muito interessante, parecia ser um jogo de terror, com uma ambientação bem bizarra, uma coisa bem alienígena, assim, tá ligado? De Alien, sabe? Aqueles filmes do Alien e tal. Era uma coisa muito estranha, né? Você via que a ambientação era bem bizarra mesmo, tipo... eu esqueci a palavra certa que se usa para descrever essa arte que o jogo retrata, mas eu acho que é alguma coisa a ver com biopunk, eu acho que é isso mesmo, que é uma arte que envolve retratar cenários que se arremetem, fazem você lembrar de órgãos dos seres humanos e tal, e é muito esquisito, mas era uma ambientação interessante para um jogo que parecia ser um terror interessante. E no fim das contas, a cada gameplay que era mostrada, eu já ficava com o pé atrás. Eu achava, nossa, esse jogo aqui não tá parecendo o que ele realmente parecia que seria, tá ligado? E não é outra. Quando o jogo foi lançado, a gente viu que o Scorn nem é um jogo tanto de terror assim, tá? Ele é um jogo que se apoia muito, na verdade, numa proposta de quebra-cabeças, né? Você fica praticamente o jogo todo tentando resolver alguns puzzles para você continuar progredindo na história. Eu não tenho crítica nenhuma para fazer referente à qualidade gráfica do jogo, realmente é muito boa, o gráfico do jogo é interessante, a qualidade do design sonoro, só que em todo o resto pra mim o jogo falha, tá ligado? Ele é um jogo que tem puzzles extremamente difíceis, abusivos, tá ligado? É um nível absurdo de quebra-cabeças extremamente difíceis, que te frustram a todo momento. A história é muito desconexa, você não entende muito o que está acontecendo, o jogo não é muito assustador, ele em pouquíssimos momentos te dá um jumpscare aqui e ali, ou te deixa um pouco tenso, mas em pouquíssimos momentos mesmo. A maior parte do tempo você tá só andando para lá e para cá, perdido no mapa, frustrado, né, porque você não sabe para onde tem que ir, o que você tem que fazer, como você resolve tal quebra-cabeça. A história não desenvolve muito bem ali, não conta muito bem, o jogo não conta muito bem pra você entender o que tá realmente acontecendo. Então assim, cara, o Scorn pra mim foi uma grande decepção.
não me pegou. Teve gente que gostou, mas, cara, poucas pessoas na verdade gostaram, né? Eu vi que quem gostou realmente é pessoas que gostam de jogos com quebra-cabeças extremamente difíceis, cara, extremamente desafiadores. E assim, pra mim, não dá, velho. Eu não consigo gostar de Scorn, pra mim ele fica aí em quinto lugar. Reconheço as qualidades que o jogo tem, mas em todo o resto, sem contar design de som, gráfico, em todo o restante da proposta do jogo, ele não cumpre, não me agradou não. Step into the light. I got your letters. Em quarto lugar, galera, As Dusk Falls. Tá, esse jogo aqui, galera, ele foi um jogo que desde seu anúncio eu falei, mano, é sério que os caras, em pleno 2022, com consoles de extrema potência, como o Xbox One, Xbox Series X e S e o próprio PC, que são as plataformas da qual esse jogo tá disponível, é sério que os caras vão lançar um jogo desse, tá ligado? E tipo assim, pra quem não sabe, o As Dusk Falls, galera, é um jogo narrativo, com foco em narrativa. E a proposta artística dele é meio que... é difícil de explicar isso. Basicamente o jogo não tem física, o jogo não tem movimento, entendeu? Ele tem diversos personagens, mas não existe uma captação de movimentos desses personagens. O jogo é como se fosse uma fotografia atrás da outra ambulante, tá ligado? É como se fosse um jogo feito no Photoshop, eu diria isso, entendeu? São várias imagens em movimento, entre aspas, né? Porque na verdade não tem muito movimento, as fotos só vão avançando e você vai vendo os personagens sendo fotografados de ângulos diferentes, em movimentos diferentes, tá ligado? Tipo assim, é como se o jogo ele tivesse sido todo filmado, tá ligado? As pessoas participaram das gravações, e aí ao invés de filmado, na verdade, ele foi todo fotografado. Cada movimento que era feito, centenas de milhares de fotos foram tiradas e o jogo ficou desse jeito. Centenas de milhares de fotografias e é isso, tá ligado? E cara, pra um jogo com foco total em narrativa, pra mim isso não funciona. Porque os personagens ficam sem carisma, o jogo fica sem carisma, fica entediante de você assistir uma cutscene, de você ouvir um diálogo, tá ligado? Porque você não vê um realismo, uma boa retratação, tá ligado? Na minha opinião. Daqueles personagens que alguns deles podem até ser interessantes, mas cara, fica cansativo, fica muito chato, fica muito monótono. É um jogo extremamente chato de se jogar, tá ligado? E pra mim isso é um belo de um passo pra trás em jogos narrativos. A gente tem uma quantidade absurda de bons jogos com foco total em narrativa. Como exemplo, tem aí o Detroit Become Human, tem Heavy Rain, tem Beyond Two Souls, tem os jogos da Telltale como The Walking Dead, tem os jogos da Supermassive, né, Until Dawn, Man of Medan, The Quarry. Esses jogos, alguns aqui e ali são bem fracos, mas pelo menos, cara, essas empresas, elas sabem que os jogos delas são muito mais focados na história, não no gameplay, e eles pelo menos fazem uma qualidade gráfica absurda, entendeu? Ou pelo menos um estilo artístico mais interessante, por exemplo, os jogos da Telltale, ou os Life is Strange, tá ligado? Então assim, pra mim As Dusk Falls não pegou, eu acho que é um retrocesso gigantesco no mundo dos games esse jogo, e sei lá, cara, não gostei não. Em terceiro lugar, Crossfire X, galera. Crossfire na verdade já é um nome bem conhecido dentro do mundo dos games, ainda mais acho que pra quem vivia em Lan House, né? Acho que Lan House assim, era um lugar onde você via muitas pessoas jogando CS, né? E Crossfire, tá ligado? Hoje Lan House é quase que inexistente, você não encontra uma. E assim, cara, Crossfire, pelo menos pra mim, já era um jogo que tava meio morto. Eu já não ouvia falar de Crossfire há muito tempo, cara, muito tempo mesmo, porque o CS basicamente dominou, né? Se tinha pessoas jogando Crossfire até hoje, era um número bem reduzido, bem pequeno mesmo, cara. Eu mesmo não conheço ninguém que jogue Crossfire e já tinha mais de 5 anos, tá ligado? Mais de anos eu não via ninguém falando sobre esse jogo. Enfim, a Xbox, junto à Microsoft, anunciou há um tempo atrás que estaria trazendo uma campanha para Crossfire, que seria o Crossfire X, um novo jogo que seria desenvolvido aí pela Remedy, que é o pessoal que
fez Quantum Break, Alan Wake, Control, que são jogos muito legais, com campanhas muito boas, que são jogos bem cinematográficos em alguns pontos, principalmente o Control e o Quantum Break, eu acho, pra mim pelo menos são jogos bem cinematográficos, mas o certo é que são jogos que tinham histórias muito boas, né? Todos eles têm histórias sensacionais, principalmente o Alan Wake e o Control, na minha opinião. E cara, foi empolgante, porque pelos trailers o Crossfire X parecia realmente um jogo sensacional, parecia realmente uma nova geração para jogos FPS, tá ligado? Pau a pau com Call of Duty e no quesito campanha, tá ligado? Qualidade de narrativa, de cinematográfico e tal, mas com um potencial gigantesco para trazer uma campanha muito melhor do que um Call of Duty da vida. Que não me entendam mal, eu gosto das campanhas feitas no COD, tá? De alguns CODs, na verdade, não todos, né? Mas essa campanha prometia, porque seria desenvolvida pela Remedy. E no fim das contas, a campanha do jogo é extremamente fraca. Os gráficos do jogo são uma decepção completa, é uma completa mentira, não chega nem perto de ser como estavam sendo mostrados pelos trailers, através dos trailers. Fora que a campanha é extremamente curta, dá pra você zerar tipo o jogo inteiro em umas 3, 4 horas, tá ligado? Eu acho que vou até menos que isso. Eu vi gente que zerou umas 2 horas e meia a campanha, e sem contar que o Crossfire X ele foi lançado de uma forma extremamente ultrapassada, cara, porque assim, ele foi lançado com narrativa em formato episódico, pelo que eu me lembro, tá ligado? Você lança um episódio, uma parte do jogo em janeiro, e daqui a 3 meses eles lançam uma parte 2, e você tem que comprar por essa parte 2, tá ligado? E daqui a mais 4 meses eles lançam uma parte 3, e fica nessa de você ter que ficar esperando. Já tem muito tempo que eu não vejo uma estratégia desse formato de lançamento de jogos. Os últimos foram os da Telltale, que já parou, não tem mais esse negócio de formato episódico. Life is Strange também já parou. True Colors, que foi o último, foi lançando um jogo completo, não é igual o 1 e o 2, que foi em formato episódico, que pra mim, cara, é um negócio bem ultrapassado isso aí, também é besteira, tá ligado? Isso aí não deveria mais existir. E, cara, é bem ruim, velho. E fora que o multiplayer também não salva, galera. O multiplayer cheio de bugs, cheio de problemas, cheio de desbalanceamento, com problemas de servidores. E é um multiplayer extremamente genérico que bebe da fonte do Crossfire antigo e mistura com um pouco de CS também. E no fim das contas não chega a lugar nenhum. Pra mim, Crossfire X, uma grande decepção, um jogo horrível, tá? Pra mim, disparado, terceiro pior jogo de 2022. Em segundo lugar pra mim, galera, Saints Row. Galera, esse jogo quase que ficou em primeiro lugar como pior game de 2022 pra mim. Mas eu decidi não colocar ele porque eu acredito que tem que ser feita justiça. Eu acho que a gente tem que pegar e vir aqui e falar uma verdade, né? Uma realidade, não querer aumentar uma crítica a um jogo em relação a outro que é pior ou outro que é melhor e tal. Isso vale para tudo. Não adianta eu pegar, vir aqui e falar, ah, tal jogo para mim é muito melhor, e eu só falar isso, entendeu? Pra eu tentar alavancar aquele jogo só porque eu gosto dele, mesmo sabendo que outro jogo é melhor. Ou a mesma coisa quando a gente fala de pior, entendeu? Não adianta eu pegar e vir falar que tal jogo, Saints Row é pior do que tal jogo, só porque eu quero que ele seja pior. Não, eu acho que tem que ser justo. E pra mim o Saints Row, por muito pouco, não foi o pior jogo do ano de 2022, mas ele chegou muito perto, cara. Esse jogo é uma piada completa, na minha opinião. Eu nunca fui muito fã de Saints Row, tá? Eu já joguei alguns Saints Rows aí. Eu joguei um pouco do 2, eu acho. Não, do 3, né? Que é o Saints Row Third, eu acho, né? E já joguei um pouquinho do Saints Row 4. Mas eu nunca me apeguei muito. Pra quem não sabe, Saints Row é aquela franquia de jogos que bebe bastante da fonte de um GTA, só que tenta ser muito mais zoeiro do que o próprio GTA, tá ligado? É muita zoeira mesmo, tá ligado? É um jogo politicamente incorreto, né? É um jogo totalmente incorreto, você tem muita liberdade pra fazer tudo, quase tudo, na verdade. E é isso, é a proposta dele, beleza? E aí, eles anunciaram esse novo Saints Row, que se assemelharia bastante ao Saints Row 4, com muitas possibilidades, você voar aqui pra lá com itens, muito tiroteio, muita explosão, tal. Seria um reboot da franquia Saints Row, uma nova origem, novos protagonistas, não teria os personagens característicos dos jogos originais e tal. E o pessoal já no trailer, nos primeiros trailers, já deixando dar uma torcida no nariz. Eu mesmo torci o nariz também total. Achei o jogo extremamente ultrapassado visualmente falando, com uma mecânica de gameplay horrível. E o jogo lançou e era realmente isso, cara. Ele é uma porcaria.
não vale a pena, tá? Eu venho aqui e falo, ó, você gosta de Saints Row? Cara, jogos antigos. Eu não gosto muito, mas quem eu conheço que gosta de Saints Row, adora os antigos, tá ligado? Eles são muito bons para essas pessoas. Ou para você que nunca jogou, talvez você jogar, pode ser que você goste bem, muito mais. Se você é um cara que nunca jogou e talvez tenha interesse em começar pelo Saints Row de 2022, cara, é provável que você vá odiar o jogo e nunca mais vai ter interesse em jogar nenhum dos outros, tá ligado? Porque esse jogo, ele realmente ele faz isso com a pessoa. Ele é um jogo que você coloca, joga por mais ou menos uma hora e você já pega ódio do jogo, pega um ódio mortal e não entende por que os caras lançaram esse jogo dessa forma. É um jogo quebrado, cheio de bugs, muito genérico, com problemas de gameplay, gráficos feios, muita repetitividade. É um jogo que força você a fazer muita missão secundária, é um jogo que força você a ficar muito tempo nele, tá ligado? Eu mesmo, pelo que eu fui pesquisar e pelo que eu pude ver nas poucas horas que eu joguei, ele realmente faz isso, cara. O que eu imagino é que dá pra você zerar o Saints Row com mais ou menos umas 10 horinhas de campanha, talvez até um pouquinho menos, só que o jogo te força você a fazer tanta missão secundária que você, numa única jornada, na sua primeira jornada, você pode chegar a ter uma campanha de 25 horas, tá ligado? Então é muito complicado. Saints Row disparado, um dos piores games desse ano, se não o pior, tá? Mas eu acabei optando por deixar ele em segundo lugar, porque na minha opinião, teve um que conseguiu superar, teve um que conseguiu ser pior, e eu vou explicar o porquê, né? Mas Saints Row disparado, horrível, cara, horrível. Passa longe de Saints Row 2022. E em primeiro lugar, galera, como pior jogo de 2022, Babylon's Fall. Esse jogo, cara, nasceu morto, né? O Babylon's Fall, pra quem não sabe, ele é um jogo que teria uma pegada hack and slash, porém com muita proposta de hack and slash cooperativo online, tá ligado? A proposta dele era o cooperativo online. Não se baseava muito em cima da campanha e tal, essas coisas. Cara, meu Deus, eu não consigo entender esse jogo. Ele até tinha uma proposta interessante de trazer uma progressão, uma cooperação entre os seus amigos. É um jogo que seria um hack and slash, como eu falei pra vocês, com uma pegada mais fantasiosa, lembrando bastante jogos como Nier, misturado com Final Fantasy, misturado talvez aí com um pouco de mitologia, essas mitologias mais fantasiosas, tá ligado? Envolvendo... cara, não sei dizer direito, o Senhor dos Anéis, tá ligado? Essas coisas assim. E assim, poderia ser um bagulho interessante. Só que, cara, os malucos lançaram o jogo quebrado, tá ligado? Com um monte de problemas de servidores, bugs, problemas na progressão, um monte de... Nossa, cara, eu não consigo nem dizer muita coisa sobre o Babylon's Fall, porque não tem muito o que falar sobre ele, porque ele realmente nasceu morto. E se você for tentar jogar ele hoje, você não vai se divertir, cara. É um jogo muito ruim mesmo, extremamente genérico. E é muito triste isso, porque esse jogo ele foi desenvolvido, galera, pela Square Enix. A Square Enix cada vez mais dando mancada com a sua comunidade, com os seus fãs. Pra quem não sabe, a Square Enix é a desenvolvedora de franquias icônicas, como Final Fantasy. Ele já vem tropeçando com Final Fantasy de uns tempos pra cá, principalmente no Final Fantasy Origin, né, o Stranger of Paradise. Foi muito fraco, tá ligado? Eles também... fizeram Tomb Raider, né? Todos os Tomb Raiders que tivemos foram desenvolvidos pela Square praticamente, né? Pelo menos o reboot. É sensacional o reboot de Tomb Raider. Tem Deus Ex, que também é da Square. Thief também é da Square. Eles fizeram um jogo dos Guardiões da Galáxia, que é sensacional. Tropeçaram com o jogo dos Vingadores, beleza, tropeçaram. Acontece você tropeçar. E aí tropeçaram de novo agora com Babylon's Fall. E cara, meu Deus... Pra vocês terem noção, a situação da Square é tão grave que eles venderam os direitos do Final Fantasy não, do Tomb Raider, do Deus Ex, do Thief. Todas essas franquias foram vendidas para uma outra empresa porque os caras já perderam interesse em fazer jogos desses personagens. Agora a Square vai focar totalmente em Final Fantasy, né, em novas IPs provavelmente. E assim, cara, o Babylon's Fall prometia, é um jogo que empolgou pelos seus trailers, eu mesmo me empolguei, parecia ser um jogo interessante se jogar com os amigos, mas flopou, cara. Além de ser um jogo completamente quebrado, 100% voltado para o multiplayer cooperativo, tá ligado? Não é divertido você jogar sozinho. Se você quiser se divertir um pouco, o que não vai acontecer mesmo que você jogue com os amigos, mas seria a única forma, talvez, de você tentar se divertir um pouco e ainda assim não dá, tá ligado? É muito ruim esse jogo.
Então assim, cara, sei lá, pra mim, Babylon's Fall é um jogo que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ele nasceu morto, ele morreu extremamente rápido, já foi confirmado até que os servidores do jogo vão ser desligados, eu acho, em fevereiro, tá ligado? E isso é um caos completo, pra vocês verem o tamanho do fracasso e da má aceitação que foi esse jogo. O jogo foi lançado em 2022 e vai ter os seus servidores desligados já em fevereiro de 2023. Triste, cara. O que aconteceu com Babylon's Fall. Como eu falei, é um jogo que tinha uma proposta até que interessante, poderia ser divertido, mas a Square não deu uma boa cartada dessa vez, galera. Eles realmente pisaram feia, mergulharam de cabeça no concreto. Bom, galera, esse foi o meu vídeo de hoje. Esses são aqueles que pra mim foram os piores games de 2022. Vocês perceberam que não tivemos menções honrosas dessa vez? Porque assim, cara, pra mim, pessoalmente pra mim, 2022 foi um ano muito bom pra jogos, tá? Eu acho que sim, não tivemos muitas coisas marcantes. Eu acho que 2022 foi um ano onde tivemos poucos jogos realmente marcantes. Eu diria que foram apenas 3, tá? Que foi o Horizon Forbidden West, o God of War Ragnarok e o Elden Ring. Eu acho que foram os grandes nomes de peso que foram realmente marcantes nesse ano de 2022. Mas no geral nós tivemos bons jogos lançados esse ano e poucos jogos frustraram a gente. Eu não acho que tivemos uma grande quantidade assim de jogos ruins, não que não tenhamos tido jogos que decepcionaram. Sim, tivemos jogos que decepcionaram, mas muitos desses jogos que decepcionaram nem sempre são jogos ruins, tá? São jogos que são bons, mas eles decepcionaram de alguma forma ou outra e tal, e eu pretendo fazer um vídeo para vocês aqui de grandes decepções que nós tivemos em 2022, além de também trazer um vídeo para vocês comentando sobre as maiores injustiças de 2022, tá? Então fiquem atentos, que logo vai estar saindo esse vídeo. Eu sei que 2023 já tá entrando por aí, né? Inclusive desejo um feliz ano novo a todos vocês. Esse vai ser o último vídeo de 2022, vai ser lançado agora dia 31, né? E fiquem atentos, deixem um like nesse vídeo que ajuda pra caramba. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, tá? Que é muito importante. Que assim que lançar vídeo dos jogos injustiçados de 2022 e os jogos mais decepcionantes de 2022, vocês vão ser notificados para vocês também conhecerem eles. Inclusive eu tô com um planejamento bem bacana para 2023, trazer muito conteúdo. Talvez eu pense em voltar a fazer os meus vlogs, né, falando um pouquinho mais sobre notícias de jogos que eu acho interessante e tal, a gente conversar um pouco sobre isso, trazer alguns vídeos de lista e tal. Que também é legal. Tô sentindo muita saudade de produzir conteúdo pro YouTube com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência e também focar na qualidade, não na quantidade, né? Então eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, tá? Muito obrigado de verdade, espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, falou, até a próxima, até mais!